Imagine-se pisando numa terra antiga, onde as colunas de uma instituição milenar ecoam com vozes de um fervoroso debate. No coração do Vaticano, uma controvérsia fervilha, sussurrando pelos corredores de pedra e lançando sombras nas doutrinas que permanecem inabaláveis por séculos. O palco está montado, não para um mero embate teológico, mas para um confronto que poderia simplesmente redefinir o futuro da Igreja Católica. Nesse cenário, surge uma figura proeminente, o cardeal Miller, outrora guardião da ortodoxia, que agora lança um olhar crítico sobre o Papa Francisco, que é a própria encarnação da liderança da Igreja, heresias materiais, acusações de práticas errôneas, debates sobre a infalibilidade papal, tudo isso se desdobra como um moderno drama eclesiástico. O que antes era murmurado em confidências agora é proclamado para o mundo inteiro ouvir. O choque entre a tradição e a renovação. Este não é apenas um debate interno, é uma questão que transborda os muros sagrados e toca a alma de milhões, desafiando os fiéis a considerarem onde eles se posicionam em uma linha tênue entre a fé inabalável e a evolução dos tempos. Vem comigo para a gente tentar desvendar esse enigma que não apenas questiona a direção da Igreja, mas também interroga a própria essência do que significa ser católico na modernidade. Outro dia saiu uma entrevista com o cardeal Miller, que antes cuidava de assuntos bem sérios no Vaticano, tipo manter a doutrina da Igreja nos trilhos. E ele soltou umas falas bem pesadas sobre o Papa Francisco. Diz que o Papa falou umas coisas que, na visão dele, são meio que heresias, sabe? Mas não do tipo que tiraria o Papa do cargo, mas muitos dizem que ele falou isso para dar uma amenizada. Ele até mencionou um tal de São Roberto Bellarmino, que tinha uma ideia de que um Papa herético simplesmente poderia perder o cargo na hora, mas isso é só uma teoria e não uma regra exatamente da Igreja Católica. Em outras palavras, o Papa pode fazer o que ele quiser, que ele vai continuar lá. Teve gente discutindo isso, sobre como o bispo Schneider, que discorda e acha que mesmo que um Papa erre feio, ele não pode ser automaticamente deposto. Tem que ter um cuidado maior, sabe? Tem que investigar. Não dá para sair aceitando qualquer teoria, mesmo que venha de um santo muito famoso. Mas o Miller foi além e falou que o Papa está meio que incentivando práticas que a Igreja sempre viu com maus olhos, como por exemplo, abençoar relacionamentos de pessoas do mesmo sexo e dar comunhão para quem se divorciou. E casar novamente sem seguir as regras da Igreja. Ele está preocupado que isso possa ser uma heresia na prática dentro do catolicismo. E não é só o Papa que está na mira dele não. O Miller criticou também o novo chefe de departamento que ele acompanhava, o cardeal Fernandes, sobre a comunhão para os divorciados. Então, se você é separado, de acordo com o padre Miller, você não pode tomar comunhão. Disse que as ideias do Fernandes estão à beira da heresia. Saber exatamente o que é heresia ou não dentro da Igreja Católica nos dias de hoje é algo bastante complicado. O Miller até falou que a eleição do Papa Francisco foi algo difícil de julgar, mas que uma vez no cargo, qualquer problema na eleição já era. O cargo, segundo ele, cura as coisas. Ele acha que questionar a eleição não ajuda em nada. No fim das contas, ele falou que a Igreja não pode e não deve ordenar mulheres como diáconos ou abençoar casais do mesmo sexo. Se fizesse isso, não valeria nada, porque isso já foi decidido e não tem mais volta, faz parte da doutrina da Igreja. Agora, vamos falar do clima que tudo isso está criando, um clima muito tenso. Parece que a gente está vivendo em uma época de santos que daqui a 500 anos vão falar exatamente desse período. O Papa Francisco, querendo ou não, está no centro de uma confusão que nem dá para acreditar. E o Miller, com essa entrevista que eu comentei com vocês, meio que deu razão para quem criticava o Papa e até mesmo indiretamente disse que talvez esteja na hora de trocar o mesmo. Isso nunca aconteceu antes. Um cara tão importante dentro da Igreja falar desse jeito. E parece que ele não está sozinho. Mais bispos estão
estão começando a falar e defender a fé católica raiz. Com o tempo, mais e mais bispos aparecem nessa conversa. Essa situação toda que estamos vendo é uma verdadeira bifurcação nos caminhos da igreja, uma encruzilhada que não é vista com frequência. Quando uma figura como o cardeal Miller, que já foi guardião da ortodoxia católica, se posiciona de maneira tão crítica, não é algo que podemos ignorar. Isso reflete uma tensão muito crescente entre a tradição e a modernidade dentro da própria igreja. O Papa Francisco, conhecido por seu estilo mais aberto e por vezes progressista, parece estar enfrentando resistência não apenas de teólogos conservadores, mas também de hierarquias eclesiásticas que até então se mantinham mais ao fundo. Miller está fazendo algo que vai além do simples debate teológico. Ele está trazendo à tona uma discussão sobre a própria essência da liderança papal e o futuro da Igreja Católica, é claro. Além disso, a controvérsia sobre heresias materiais versus formais abre um campo de debate sobre o que realmente constitui um erro doutrinário extremamente grave, diga-se de passagem, o suficiente para questionar a posição do Papa. Isso mexe com a estrutura da igreja, claro, que sempre se pautou por uma clareza doutrinária e disciplinar. Pelo menos nas palavras e no discurso. Na prática, é outros 500. Se essas acusações do Miller forem levadas a sério, poderemos então estar diante de um momento de reavaliação, podemos chamar assim, dos limites da autoridade papal e da infalibilidade, quase que não sai, ou seja, da questão de nunca ser falível. Outro ponto intrigante é o uso da via tutior, que o bispo Schneider acabou falando, uma espécie de chamado à prudência, que parece sugerir que a igreja deve evitar a agitação e se ater ao que é seguro, conhecido e incontestável. Isso ressoa com muitos, que estão temendo que a mudança rápida possa acabar desorientando os fiéis. Por outro lado, o que estamos testemunhando agora com o Papa Francisco é uma vontade de engajar na igreja com questões contemporâneas, como a inclusão e também a misericórdia, em detrimento de uma adesão estrita à tradição. Este é um ponto de inflexão, uma possibilidade de a igreja se renovar e se tornar mais relevante para as gerações atuais. No entanto, isso não vem sem riscos. A possibilidade de um cisma não é algo para ser descartado levianamente. A história da igreja está repleta de momentos em que conflitos doutrinários levaram a rupturas significativas. Será que estamos à beira de mais um? Ou será que esse momento de tensão vai fortalecer ainda mais a igreja, levando a uma maior clarificação de suas doutrinas e a reforma de suas práticas? Essas questões são bastante complicadas e não têm respostas fáceis. Estamos diante de um drama eclesiástico real, onde os bastidores do poder estão sendo expostos e as fundações da igreja estão sendo sacudidas. O que acontecerá a seguir é algo que todos nós, dentro ou fora da comunidade católica, assistiremos com grande interesse, pois a Igreja Católica, você gostando ou não, influencia muito a política do resto do mundo. E o que pode estar por trás disso, deixo para vocês debaterem aí nos comentários. Fala para mim a sua opinião aí, tá bom? É novo, se inscreve, ativa o sino e eu espero você no próximo encontro.